Boa noite a todos e a todas. Gostaríamos, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma satisfação estar outra vez aqui para conversarmos. Gostaríamos também de dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez a esta casa de oração e de trabalho, que sintam-se abraçadas por todos nós, trabalhadores da casa, assim como também as pessoas que já estão aqui há um certo tempo, e que nesta noite possamos fazer uma reflexão sobre o que diferencia a vida da existência. Não é? E eu gostaria de começar com vocês com uma frase emblemática do codificado da doutrina, Allan Kardec, que ele vai dizer que, frente à vida, frente ao que nós somos, nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Claro que ele falava de uma lei, da lei natural, que todos vocês sabem muito bem, como também tratava-se aí de um reencarnacionista, que vai trazer exatamente nesse contexto a ideia de que nós somos uma continuidade permanente enquanto espírito na lei da existência, na lei natural. Obviamente que para muitos essa ideia de permanência, né, de continuidade, ainda é um pouco difícil de entender, porque não conseguimos alcançar a ideia do que é a vida, do que é a existência. Se fôssemos fazer uma rápida pesquisa aqui e perguntasse a cada um dos senhores e das senhoras o que é a vida, cada um iria colocar o seu ponto de vista frente ao momento em que esteja vivendo. Por exemplo, imagine se eu pergunte para uma pessoa que acaba de acertar na Mega Sena: para você, o que é a vida? O que é que vocês acham que essa pessoa ia responder? Mas se ao mesmo tempo eu perguntasse a um outro que estivesse de lado, necessitado de uma assistência alimentar, ou assistência médica, perguntasse a ele: e para você, o que é a vida? O que é que será que ele iria responder? E aí podemos chegar a uma rápida conclusão, não definitiva, mas uma conclusão parcial, de que a vida ela vai ser responsável pelo momento e pelo bem-estar que nós estaremos ou estamos vivendo naquele instante. Por isso mesmo que a nossa conversa desta noite, eu trouxe para conversar conosco alguns filósofos, alguns pensadores. O nosso intuito aqui é apenas trazer informações, reflexões, principalmente, para que juntos possamos pensar, possamos maturar. O tema é um tema em que, em 40 minutos, basicamente uma hora, vamos dizer isto, não conseguimos tratá-lo por completo, por isso mesmo vamos trazer pontos e que vamos discutir, que vamos reflexionar sobre ele. E para isto, uma vez que começamos com a fala de Kardec sobre o nascer, morrer, renascer, esta é a lei, podemos dizer o seguinte: que a vida, ela não é um problema da filosofia. Muitos podem pensar assim: perguntar sobre o que é a vida, discutir sobre o que é a vida, isso é uma questão filosófica. Não é. Vida não se trata na filosofia. Vida se trata com a biologia. A biologia, esta é responsável para tratar da vida. Por quê? Porque ao olharmos a vida como se nós vamos ter um nascimento, vamos ter uma vivência e, como consequência, vamos morrer. Essa é a trajetória da vida: nascer, viver e morrer. Tudo que existe
nasce, vive e morre. E talvez alguns de vocês possam perguntar assim, e as pedras e as montanhas, elas nascem, elas vivem e elas morrem. Cada uma dentro do seu tempo. E é exatamente aí, e por isto mesmo, que é a biologia responsável por ela. Por quê? Porque esta está presa ao tempo. Alguém aqui tem alguma dúvida que um dia há de morrer? Se tiver, você está sendo enganado pelo seu psicólogo, troque ele. Vamos chegar lá. Estamos falando da vida. E aí o que é que vai acontecer? Todos nós sabemos que vamos morrer. Um pensador e filósofo antigo, de nome Epicuro, ele vai dizer o seguinte: ao nascer, nós bebemos o líquido da morte. Significa dizer que nós vamos morrer. Não tem para onde escapar. Você pode esticar, usar botox, tomar hipermeno, tomar o que você quiser. Mas você vai morrer, não tem para onde. Porque é um processo biológico. Vamos sair de nós. Pegue uma fruta verde. Observe-a no pé. O que é que acontece com ela? Ela vai passar o tempo, viver o tempo dela, e aí começa a morrer, que para nós dizemos o seguinte: ela está madura. Não é assim? Mas você deixa ela no pé, ela cai, apodrece, normalmente, um processo, e morre. Claro que, como nós somos vaidosos, escutar o termo morte nos choca, porque a gente não aceita morrer. E aí, por não aceitarmos morrer, a gente diz assim: nós passamos para outra vida. Mas quando você diz passamos para outra vida, quem passa não é o seu corpo. Logo, você morre. Nós vamos para o céu. Não importa. Nós morremos do mesmo jeito. Porque é uma lei natural, é uma lei biológica. Não tem como. É a lei biológica. Olha os animais. Quem cria animal certamente deve ter criado algum cachorrinho, algum gato, algum papagaio, que morreu de velho. Igualzinho a você. Igualzinho a um conhecido seu. Não muda, é um processo biológico. Mas, quando falamos da existência, aí já não é mais a biologia que trata. Aí nós podemos dizer que a existência, Nédia, é uma questão filosófica. Por quê? Porque a existência, ela não está presa ao tempo. E esta existência, por não estar presa ao tempo, nós estamos falando aqui do espírito, enquanto ser existente. Então, biologicamente nós morremos, mas existencialmente, será que permanecemos vivos? E se permanecemos vivos, o que nos transformamos depois da morte biológica? Certamente que essa questão ela foi trabalhada por vários e vários séculos, principalmente pelos sacerdotes da época, em especial na Idade Média. Na Idade Antiga, com Agostinho, depois com Tomás de Aquino na Idade Média. Certamente tiveram outros sacerdotes, outros pesquisadores, mas em especial esses dois são os mais comentados. E esta existência, que é atemporal, no sentido de dizer que existe uma continuidade, é que cada um vai defender do seu modo, do seu jeito, na sua perspectiva, como ela é. Para nós, espíritas, simpatizantes do espiritismo, a morte natural, ela dá uma continuidade à existência para isso. Mas vejam que coisa curiosa,
discutir se nós continuamos vivos ou não, como eu disse, é uma questão de vaidade humana. Não aceitamos, de forma nenhuma, que a morte ela seja a liquidação da vida. Por mais que possamos achar natural morrer, que é, mas como vaidosos que somos, não aceitamos que ali acabe tudo. Pense direitinho conosco. Se a vida ela se extinguisse, tal qual o faz, e tal qual aí se encerrasse a sua existência, olha aí, percebe? Já perceberam a diferença entre ter vida e ter existência? Mas vamos supor que não houvesse a existência, fosse apenas a vida, se extinguisse. E diante de todas as situações, diante de todos os debates, diante das dificuldades, das vitórias, das conquistas, mas também das perdas, das tristezas, você criasse um cachorrinho e ele acompanhasse toda a sua vida, e naquele dia, naquela hora, naquele instante, vocês entendam o que é o cachorrinho e a pessoa, tá? Não vocês. Naquele instante, morressem. Ao mesmo instante, os dois morressem. A filosofia perguntaria: qual dos dois foi feliz enquanto teve vida? Qual dos dois pôde viver? O homem ou o cachorrinho? É simples. Você vai perceber, poxa vida, eu passei o tempo todinho trabalhando, estudando, pagando conta, preocupado, desempregado, empregado, com vitórias, tristezas, alegrias, bom, ruim, tal. Quando morre eu e ele, acontece a mesma coisa para mim e para ele. Então, qual é a vantagem de tudo que eu fiz? Qual é a vantagem, por exemplo, de eu ter perdoado, de eu ter amado, de eu ter me privado da felicidade, se quando na morte, tanto eu quanto ele, ficamos pareados, igual. Aí, isso não me permite, eu não me permito que isso aconteça comigo. E aí eu questiono a Deus. Meu Deus, então qual é a minha importância na Terra? Diferenciar-me de um animal apenas pela razão? Só isto? Porque na prática é só isto. Porque se nós formos olhar mais adiante, é preferível ser um golfinho. Embora não tenha razão intelectiva, mas quando nós percebemos a comunidade de golfinhos, vamos perceber que eles são inteligentes, que são felizes, que eles têm uma sociedade, e ali participam. Mas, diz Tomás de Aquino, que nós, por natureza, não aceitamos simplesmente morrer. Por natureza, nós queremos continuar. E aí, você diz, para além da vida, eu tenho a existência. No século I a.C., conta um historiador de nome Plutarco, que um general de nome Pompeu, responsável por trazer mantimentos das ilhas que estavam ao redor de Roma, para abastecer a cidade. E esta travessia era uma travessia perigosa, porque havia muitos piratas, as embarcações eram atacadas. Mas eles precisavam atravessar o navio com os cereais, porque senão as pessoas iriam morrer de fome. E diante do quadro que ali estava, dentro do barco, os soldados olham para ele e perguntam: general, o que vamos fazer? Ele diz para os seus soldados: navegar é preciso, viver não é preciso.
esta frase foi tão impactante que os soldados entenderam e conseguiram atravessar o mar e levar o mantimento para a cidade. No entanto, séculos depois, um poeta português de nome Fernando Pessoa, ele vai imortalizar a frase do general Pompeu e repete: navegar é preciso, viver não é preciso. E qual a diferença dos dois tempos? Explico. Na época, quando o general colocou-se frente aos seus soldados e disse: navegar é preciso, no aspecto de dizer, precisamos, enquanto soldados romanos, socorrer aqueles que estão do outro lado, senão eles morrem de fome. Viver não é preciso porque nós somos soldados, e como soldados morreremos na luta, na batalha, vencedores, e certamente teremos aí a graça dos deuses, porque morremos lutando. Mas e Fernando Pessoa? O que será que Fernando Pessoa terá pensado, ou terá nos trazido para fazer essa reflexão, quando ele imortaliza a frase e repete: navegar é preciso, viver não é preciso. E aí vamos perceber que na modernidade, os barcos possuidores de equipamentos que os orientam na sua navegação, que apontam para onde eles devem ir. E Fernando Pessoa, na sua percepção, ao comentar navegar é preciso, de fato é preciso. Você entra no barco, programa ele, e ele diz qual o trajeto você deve seguir. Muito similar ao GPS que nós utilizamos no nosso veículo. Ora, a navegação é precisa? Sim, é precisa. Não nos faz errar. Mas por que viver não é preciso? Aí é que está a beleza do poeta. Eu perguntaria aos senhores e às senhoras: viver tem alguma precisão? Você acorda feliz e passa o dia todinho feliz, ou será que entre o dia e a noite, altos e baixos acontecem com a nossa vida? Porventura, ao acordar, você liga seu GPS do dia, que diz para você por onde deve andar para que você não perca a gentileza, a simpatia, a alegria e termine o dia como começou? Ou quando você acorda, a sua vida naquele dia é uma verdadeira imprecisão? Parece que o Fernando Pessoa tinha razão. Os equipamentos são precisos, nos dá a direção. Mas viver não é preciso. Não é preciso porque nós estamos constantemente alterando nossos humores. A tal ponto que eu posso amanhecer muito triste e terminar o dia muito feliz. Só que, volto ao tema, volto ao ponto e dizer: se viver não é preciso, porque temos que aproveitar a cada ponto, a cada instante, o que é a morte para todos nós? Diante dessa imprecisão, diante dessa agonia, diante dessa querer viver, querer curtir a vida, o que é a morte para nós? Ou um absurdo. Ou um absurdo. Porque diante da vida, a morte é uma afronta. Por mais que Epicuro tenha dito que ao nascer, nós bebemos o líquido da morte, a morte é uma afronta. Por que é uma afronta? Porque vai de encontro de tudo aquilo que você deseja, que não é viver, que é continuar existindo.
E aí, eu perguntaria a vocês, será que a existência ela é refém da morte? Será que para você continuar existindo, de fato a morte tem que existir? Chamei para conversar conosco um alemão, Martin Heidegger. Alguém deve ter escutado já esse nome. Martin Heidegger, ele teve 2 momentos na sua vida, o momento da mocidade e o momento da velhice. E na mocidade, literalmente, ele tinha um pensamento muito no contexto físico, muito material. Mas na sua velhice, ele passou um tempo afastado do pensamento. Quando ele volta, que faz uma análise das pessoas, ele vai dizer o seguinte: nós somos seres em construção. E Heidegger, por não acreditar na outra vida, ele dizia, na outra existência, em outra existência, ele dizia, nós somos seres em construção, ou seja, nós vivemos, estamos sempre construindo, estamos sempre estamos aprendendo, estamos sempre desenvolvendo. Será que Heidegger está certo? Vamos ver. Hoje, quando você levantou, você era uma pessoa. Certamente que era. Neste instante, você é a mesma pessoa? Ou entre o seu acordar e até esse instante, você aprendeu alguma coisa, você desenvolveu alguma coisa? Ou não? Hein, gente? Essa é a parte que eu pergunto e vocês respondem, entendeu? Aí eu vou beber água. Então, podemos concluir que a Carmen da manhã não é a mesma Carmen de agora. Alguém que chama Carmen? Chama, minha esposa, está aqui, por isso que eu falei o nome dela. Tá certo? Então, a Carmen da manhã não é a mesma de agora. Assim como vocês, cada um que está aqui. Então, Heidegger, nesse poder, tinha razão, William, sabia? Tinha razão, porque nós estamos em construção. Ele dava um nome bonito para isto, né? Ele chamava de Dasein, que era um espírito em construção. Nós somos um espírito em construção. Ora, mas por que ele dizia isto? Porque quando nós estamos vivendo, trocando experiência, estamos ensinando, estamos aprendendo. E quando estamos aprendendo, nos preparamos para ensinar. E quando caímos, aprendemos. Quando nos levantamos, aprendemos com a queda. Todo instante, todo momento. Bom, então, neste sentido, de aprender, de crescer, parece que a morte ela faz muito sentido para a vida, como eu expliquei para vocês no início, mas não faz sentido para a existência. Por que não faz sentido para a existência? Porque se nós estamos transformando dia a dia, estamos construindo, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, para quê? Para morrer depois? Não. Para continuarmos existindo. Ou seja, naturalmente, a nossa existência, ela se manifesta na vida. A vida, como diz o próprio tema, ela é a manifestação da nossa existência. E é através dela que nós vamos crescer, que nós vamos aprender, que nós vamos progredir. Porém, viver é muito bom. Sabe por quê? Porque viver é uma limitação. Viver é simplesmente o bem-estar. Ninguém gosta, por exemplo, de viver doente. Ninguém gosta de viver com dor, de viver perturbado. Tanto que 90% das pessoas que procuram a casa espírita, e eu estou incluso neste 90%, a procuram porque tem algum problema. Em qualquer grau, tem algum problema. Isso incomoda a sua vida, lhe perturba, lhe tira do sério, lhe deixa infeliz. Assim,
a vida nesse aspecto de dor, de sofrimento, ninguém gosta. Mas a existência, ela nos cobra para isto. Como ela se manifesta na vida, veja como o processo é bem simples. Como a existência, e quando eu falo de existência, eu digo o espírito, você enquanto espírito, você enquanto um ser individual, pensante, inteligente, enquanto você se manifesta na vida, que nós já conhecemos o que ela é, ela, a existência, te cobra por isto, não é de graça. E ela vai dizer, para que você tenha uma boa vida, para que você viva bem, 2 pontos são importantes para que você viva bem. Ora, eu vivo bem porque eu preciso ter uma boa existência. E para eu viver bem, a existência vai dizer, eu enquanto espírito, vou dizer, 2 coisas. Você precisa ter ética e você precisa ter liberdade. Ética no sentido do espírito, liberdade no sentido da vida. Mais tarde, alguns estudiosos vão trabalhar esse processo ético lá atrás como livre-arbítrio, que não é o que nós vamos tratar aqui. Então, como também não vou tratar aqui do processo ético. Como eu disse a vocês no início, demandaria mais tempo, e aí eu optei para trazer para a nossa vida a liberdade. A pergunta é bem simples. Todos nós temos liberdade? Todos nós somos livres? Teve gente que perguntou assim, será que eu sou livre mesmo? Será que eu tenho liberdade? É bem simples. Para responder essa pergunta, é bem simples. Vamos pensar assim, por exemplo. Você chega no supermercado, você compra aquilo que você quer ou aquilo que está na prateleira que colocaram para você querer? Não é simples a pergunta? Pense direitinho. Você vai a uma lanchonete, você compra aquilo que você quer comprar, porque você tem liberdade para escolher, ou você compra aquilo que está ali no menu que ele colocou para você escolher? Complicou, né? Aí alguém vai dizer assim, sabe que eu não tinha parado para pensar nisto? Você quer fazer um teste? Eu cheguei uma certa feita em uma destas lanchonetes de nome, né? Tá, não vou fazer propaganda de graça, não pode, né? Então, mais uma dessas que começa com M e termina com C. Muito bem. Aí o que acontece? Eu disse, eu vou testar a minha liberdade, porque eu sou um espírito livre, eu tenho liberdade. Inclusive a Constituição do Brasil nos diz que nós somos livres para ir e vir, desde que alguém diga para onde você tem que ir e para onde você tem que vir. Mas isso é liberdade. E aí eu vou testar a minha liberdade. Cheguei lá, neste local aí que vocês não sabem o que é, mas... E disse, amigo, eu quero um pão na chapa. Aí o cara olhou, desculpa aí, senhor, mas no momento nós não fazemos pão na chapa. Digo, mas você sabe o que é um pão na chapa? O rapaz, muito gentil, não, digo, vou explicar o que é um pão na chapa. É simples, é um pão francês cortado no meio com a manteiga, pode ser qualquer uma, que o gosto é o mesmo, só muda a cor e a marca. Passa ela na chapa assada e é o que eu quero. Não, senhor, mas é que nós temos... Aí começou a dizer os nomes lá, fabulosos os nomes, e os tamanhos e as larguras. Eu disse, não, eu só quero um pão na chapa. A gente não vende. Mas eu quero comprar, eu estou pagando. Não, mas a gente não faz. Aí eu parei para pensar assim, e o que é que você tem para me oferecer? Está aqui o cardápio. Aí eu percebi que eu não tenho liberdade de escolha. O que é que eu fiz? Eu cheguei em casa muito chateado, porque não comi meu pão na chapa. Chamei um conhecido, Arthur Schopenhauer, um outro filósofo. E disse, Arthur, o que é que a gente faz com a liberdade?
Ele disse: Edson, é o seguinte, a liberdade, ela é a ausência de qualquer impedimento ou obstáculo no meio físico. Eu disse: eu não entendi. O que é que significa? Significa dizer, Edson, que você conseguiu sair daqui para o local que você foi, porque você não estava doente, porque não havia nenhuma barreira na sua frente, porque não havia nenhum impedimento, e você pôde se deslocar de tal forma. Então, esta é a sua liberdade. Mas disse: então, os animais também são livres? São. Quando o animal segue o seu caminho e não encontra nada que o impeça, ele sai de um ponto, vai para outro ponto e chega lá, ele usou da liberdade dele. Mas, ora, então o homem e animais, os homens e os animais são livres? São livres. Tá, mas o que é que me faz ser maior do que eles nesse sentido? Já que, por exemplo, quando eu estou doente, eu não posso sair de casa, a minha liberdade ela é tolhida. Eu não sou livre. Se eu cheguei nesse local, pedi um pão na chapa e não fui atendido, houve um impedimento. Logo, fui ferido na minha liberdade. Mas o que é que vai me diferenciar então do animal? Uma coisa, Edson, falou Schopenhauer para mim: a sua vontade. Como assim, minha vontade? O animal, ele sai de um ponto para outro por uma questão de sobrevivência, não por vontade. Quando você saiu daqui para acolá, para fazer o pedido, você foi por meio da sua vontade. Porque você poderia dizer: não quero ir para ali, quero ir para acolá. Isto lhe faz livre. Isso lhe dá o sentido da existência. Quando você chegar numa casa espírita e você recebe as orientações necessárias para que a sua vida se torne mais agradável, a sua existência interfere através da sua vontade, e você pode dizer assim: não quero. Não quero fazer isto que as orientações estão dizendo. E aí lembramos de uma história muito interessante, de uma senhora que, perturbada com seu marido que bebia muito, chegava em casa bêbado, para lá do teor alcoólico. E a mulher, muito perturbada com isso, procura a casa espírita para fazer uma consulta espiritual para ele, para o marido. E como vocês sabem muito bem, as casas espíritas bem orientadas, elas não fazem consulta à distância, exceto se a liberdade daquele indivíduo estiver impedida. Por exemplo, se ele estiver doente, se ele estiver impossibilitado de se locomover, se ele estiver no hospital, necessitando de uma consulta espiritual. Então, é possível, depois que se passa por uma conversa com os responsáveis, ver essa questão da consulta à distância. Do contrário, a pessoa tem que vir. Porque não é da formação da doutrina espírita fazer proselitismo, mas fazer com que todos nós, numa reunião como esta, possamos aprender o Evangelho também. E aí ela chega lá para fazer a consulta, e não consegue, obviamente, né? Porque o marido estava... Mas ela consegue convencer o marido de ir para o centro. E vão os dois. E aí o dirigente diz assim: vou fazer a consulta? Para ele. A mulher disse: para ele. Mas não, vamos fazer o seguinte: fazer a consulta para os dois. Aí faz a consulta. Gente, deu uma confusão na casa. Eu nunca vi uma mulher tão braba como aquela. Simplesmente porque quando saíram os dois da consulta, deu tratamento para ela e para o marido não. Olha, só os espíritos benfazejos mesmo para aguentar aquilo, viu? Porque a mulher falou, disse que nós éramos enganadores. Assim, estou falando para vocês porque, claro, numa reunião pública, né? Daí para frente as histórias aí. Mas aí, e ela sem entender por quê. Aí nós
nem nós, né? Por que deu tratamento para ela e para ele não? Aí fomos perguntar a espiritualidade explicou de forma bem simples. É que o único vício dele era beber. Bebia, chegava em casa e ia dormir. Mas ela ficava alimentando pensamentos grosseiros, não caridosos, atraindo entidades espirituais perversas. Então, a perturbada era ela. Neste sentido, ela se utilizou da sua vontade. E esta vontade dela deu um impedimento da liberdade de poder estar bem. Ora, mas eu ainda perguntei ao Arthur, mas a vontade, Arthur, simplesmente a vontade, Arthur, o que é que significa ter vontade? Ele diz, muito simples, Edson. Vontade significa querer. Todos que aqui estão aqui porque querem estar aqui. Por vontade própria. Por acaso, eu estou enganado, tem alguém aqui que está obrigado, igual aquela senhora e o esposo, marido? Alguém que veio obrigado? Não. Todos nós, eu estou aqui, fazendo esta palestra, porque eu quero fazer a palestra. Vocês estão aí, porque vocês querem me ouvir. A partir do momento que vocês não queiram, vocês nem precisariam ter vindo. E eu comecei a entender o que Arthur estava querendo dizer. Eu digo, então, Arthur, a minha existência depende da minha vontade e do meu querer? É, Edson. A sua existência depende da sua vontade e querer. Então, a minha liberdade é uma razão direta da minha vontade? Isto, Edson. Você entendeu muito bem. Mas eu não estava satisfeito com a resposta de Arthur. Schopenhauer disse, Arthur, vamos fazer o seguinte, você continua aí que eu vou chamar uma outra pessoa para conversar conosco. Aproveitei a tarde e chamei Tomás de Aquino. Disse, Tomás, você que está aí, eu estou com uma dúvida sobre a questão da liberdade, vontade. Conversei com o Arthur, e ele me explicou que a minha existência é uma razão direta da minha vontade e do meu querer. Então, eu sou o que sou, enquanto vida, enquanto existência, porque eu estou aproveitando da minha liberdade, e estou usando a minha vontade e do meu querer. Isso procede? Tomás de Aquino olhou para mim e fez assim, Edson, o homem tem livre-arbítrio? Fiquei pensando, mas não é a mesma coisa, livre-arbítrio, liberdade? Disse, não, são coisas diferentes. Você está falando liberdade enquanto vida. Liberdade enquanto vida. Enquanto vida, você tem vontade, por exemplo, de comer uma boa picanha, ou de comer um bom prato vegano, ou de beber uma boa cerveja, ou de tomar um bom vinho, ou simplesmente tomar água. Mas, na sua existência, enquanto espírito, enquanto ser que você é, você tem livre arbítrio? E aí eu perguntei assim, mas o que vai diferenciar o livre-arbítrio da liberdade, o Tomás? Eu estava achando que estava entendendo liberdade, você já me traz o livre-arbítrio e vou dizer por quê. Porque na liberdade você aprendeu muito bem, liberdade é a vontade, é o querer. Eu quero, eu tenho vontade, eu não quero. Mas o livre-arbítrio, ele está acima, porque ele não está na vida, ele está na existência. Tá, e daí, o que é que significa? Significa dizer, Edson, que no livre-arbítrio, a minha vontade passa por um julgamento, passa por um juízo. Eu sou capaz de decidir se aquilo que eu quero, William, é bom ou ruim para mim. Eu parei, mas, Tomás, existem animais que parecem que agem com julgamento. Por exemplo, Tomás, quando uma ovelha vê um lobo, o que é que ela faz? Gente, o que é que ela faz quando a ovelha vê um lobo? Não parece um julgamento? Não parece? Aí eu perguntei para ele, Tomás, se o que nos diferencia do animal é a capacidade do julgamento, da razão, e se eu vejo isto acontecer, então a ovelha tem livre-arbítrio? Ele disse, não, não tem.
Porque como nós nos diferenciamos pela razão, a ovelha age por instinto. Ela não sabe que aquilo dali é um lobo. Ela sabe que aquilo dali oferece risco à vida dela. Mas eu, ao ver um leão, eu decido se eu corro ou se eu fico. Claro que na maioria das vezes a gente fica porque as pernas não deixam a gente correr. Mas eu consigo decidir. Quando eu vejo uma ação, um momento, eu decido se eu reajo ou não reajo. E Nédia, eu comecei a pensar isso lá em casa com Tomás e disse assim: Tomás, será por isto que hoje em dia nós temos tanta violência? Possivelmente. O que acontece? Não passa para o nosso juízo a possibilidade de nós preservarmos a nossa existência. E aí nós fazemos o quê? Agimos como a ovelha, por instinto. Por que por instinto? Porque nós estamos na preservação da vida, esquecendo de preservar a existência. Eu disse, mas eu podendo comparar entre uma coisa e outra, veja, aí eu já estou da minha vontade, eu podendo utilizar da minha vontade e do meu juízo e poder escolher entre uma coisa e outra, isso significa o quê? Significa, Edson, que você está buscando o seu bem-estar. Tá, mas o que significa bem-estar? Bem-estar, Edson, significa aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz feliz. E se eu perguntasse a vocês assim, por que você vai fazer uma consulta espiritual? Você vai dizer, porque eu quero estar bem. Eu quero estar feliz. E o que é estar feliz? É eu estar bem. E para isso, quais foram os elementos que você utilizou para estar nesta casa? Eu utilizei da minha vontade, do meu querer, porque você sabe muito bem que tem pessoas que se encontram doentes e não querem se curar. Eu utilizei do meu julgamento, na capacidade de dizer, eu quero estar bem. E você sabe muito bem que tem pessoas que não querem estar bem. Para poder estar aqui e construir tudo isso que eu tenho, para que eu possa existir e não simplesmente viver bem. Ora, sabemos todos nós que tem gente que vivem muito bem, mas existem muito mal. E você vai dizer assim, mas Edson, você pode me dar um exemplo? Se posso. Quantas pessoas financeiramente são independentes e se matam? O que é que isso nos reporta? Nos reporta na observação e na reflexão de que elas vivem bem, mas existem mal. E nós? Queremos viver e existir bem ou simplesmente viver bem? O existir é importante, gente. Porque o existir não está na vida. O existir está no espírito. Ou, para você que se sente melhor dizer, está na alma, então está na alma. Para nós, entendemos espírito, mas não faz diferença. O existir está no espírito. É você. É você saber que, enquanto vida, naturalmente, ela vai se extinguir. Porque é um processo biológico, natural. Mas enquanto existência, ela continua. E eu continuo a existir. Com que bagagem? Com que eu construí com o meu livre-arbítrio. Com as minhas escolhas. Com o meu juízo. Com o meu julgamento. Com as minhas decisões. E neste processo, nós vamos encontrar na Grécia Antiga os gregos trabalhando com algo que eles chamavam de eudaimonia, eudaimônio, como ele fala,
que é a plena felicidade, o pleno bem-estar. É o que significa a eudaimonia. E em conjunto com a eudaimonia, o que eles tinham um outro construto importantíssimo na Grécia, eles chamavam de paideia. Paideia era um processo de formação do homem grego, onde ele estava envolvido em uma construção do homem para a sociedade. É hoje, na modernidade, para nós chamamos de currículo escolar, currículo educacional. E nesta construção eles trabalhavam a ética e a liberdade. Mais adiante, com Agostinho, que nós citamos no início, nós vamos encontrar que esse bem-estar, essa felicidade, vai ter tão somente através do que ele vai chamar de iluminação, que é a salvação, que é a graça. Agostinho vai dizer: William, você só vai ser feliz se Deus lhe der a graça. E você pode conquistar essa graça. Séculos depois, na escolástica de Tomás de Aquino, aquele rapaz que eu conversei com ele há pouco, você vai ter aí a condição da razão, do conhecimento. E Tomás de Aquino vai dizer assim: olha, a partir do conhecimento, olha só, a partir do conhecimento, e aí eu vou entender que o conhecimento, nesse aspecto, é a partir do meu juízo, do meu julgamento, da minha capacidade de decidir entre o certo e o errado, é o que eu vou ser feliz. Significa dizer também que o que é bom para mim pode não ser bom para você. Que quando eu quero interferir na vida do outro, eu estou levando para ele um impedimento, logo, eu estou coibindo a sua liberdade. Eu estou retirando dele a condição do querer, da vontade. E mais, eu estou tirando dele a condição do livre-arbítrio, que é a condição de você fazer o seu julgamento, se é bom ou se é ruim para você. No entanto, depois de Tomás de Aquino, depois dessa condição de nós percebermos que através do conhecimento, da capacidade de julgar, de ter um juízo, na modernidade, nos tempos modernos, os novos filósofos, ele vai tirar tanto da salvação, ou seja, da graça de Deus, a condição do seu bem-estar, da sua felicidade, vai tirar de Tomás de Aquino, na escolástica, a condição da racionalidade, e vai dizer o seguinte: para o seu bem-estar, para a sua felicidade, a sua vida, e aí você já esquece a existência. Por quê? Porque lá atrás, na patrística, com Agostinho, e na escolástica, com Tomás de Aquino, ele fala da existência, ele fala do espírito, ele fala do ser. Na modernidade, sai a existência e entra a vida. E para a vida, e para você ser feliz, para você conquistar essa felicidade, esse seu bem-estar, você vai ter que conquistar os bens materiais. E aí você percebe as pessoas dizendo assim: meu carro, minha casa, minha vida, minha moto, e as pessoas que estão ao seu redor. Minha esposa, quer dizer, esposa é do meio da modernidade para cá, né? Porque antigamente era minha mulher. Não é assim? Meu escravo. Você transfere para a vida, para os bens passageiros, a tua felicidade, o teu bem-estar. E como se não bastasse tudo isto, em nossa contemporaneidade, mais especificamente, no século XXI, nós tiramos a nossa felicidade, que já estava nas coisas materiais, e a transferimos para a virtualidade. Então hoje eu só sou bem, hoje eu sou feliz, se eu tiver 1 milhão de likes. Por sinal, eu pedi para que ele gravasse isso aqui para ir para a internet, para ver se eu ficava mais feliz. Pedi também para ele caprichar, ver se saia bonitinho para a internet, né? Então o que é que acontece? Eu estou na virtualidade. Então eu saio das coisas materiais. Percebam que eu deixei de existir. Eu passei até só vida. Eu saio da materialidade e digo: sou feliz porque eu tenho uma página lá naquele lugarzinho que começa com fake e termina com book. Porque lá é que eu sou feliz.
porque lá é que eu converso com as pessoas. Eu tenho 250 mil seguidores. Não tenho não, viu, gente? Eu estou só exemplo. Só estou dando exemplo. Né? E aí o que acontece? Esta é a minha felicidade. E você vai dizer, não, Edson, não é possível. É possível. Já existem transtornos da internet. Pessoas altamente perturbadas. Por quê? Porque postaram uma foto e não teve nenhum like. Elas se matam. Elas se matam. Suicidam-se. O sociólogo Zygmunt Bauman, que vocês conhecem muito bem, faleceu agora há pouco. Zygmunt Bauman ele utilizava uma expressão fantástica. Ele dizia sociedade líquida. E, escutando as palestras de Zygmunt Bauman, ele dizia, o que é a sociedade líquida? É aquela que escorre pelas mãos. Ou seja, de manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. A questão é, quem é você? Essa liquidez. Eu tenho que usar um sapato bom, uma maquiagem boa. Não está bom, muda. Não está bom, muda. A questão é, quem é você? Esta liquidez social transfere-se também para a liquidez da existência. Nós matamos o existir, matamos a existência, quando transferimos para a vida aquilo que é de mais importante. O nosso bem-estar. A nossa vontade de ser feliz, de viver bem. Por isso que eu acredito que vivamos tão perturbados. Porque não sabemos onde estamos. No entanto, como a precisão de um GPS trouxe para vocês, para finalizar a nossa conversa, as palavras de Jesus. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, ele diz o seguinte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Em particular, eu acredito que as palavras de Jesus, nesse sentido, ele diz, não fazeis da tua vida um inferno, porque a vida ela é passageira, mas fazer com que a tua existência seja importante. Finalizando, deixo para vocês uma pergunta, para que levem para casa e façam uma reflexão. Qual a minha importância para aqueles que me cercam? Qual a minha importância para aqueles que me cercam? Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigado.